terceiro ano. A nossa aula de ciências hoje será sobre os vegetais. Vamos iniciar, o nosso aprendizado sobre os vegetais. Então, peguem o livro de ciências, coloquem nas páginas 52 e 53. Nós já sabemos que os vegetais são seres vivos. E como todo ser vivo, ele necessita dos elementos da natureza para viver, Quais são os elementos que os vegetais precisam para viver? O vegetal precisa do calor do sol, ele precisa de água, ele precisa de solo e ele precisa de ar. Então, esses 4 elementos não podem faltar para o vegetal, para que ele tenha vida. Então, ele precisa de ar, ele precisa de água, ele precisa de luz e calor do sol e ele precisa do solo. Esses são os elementos que o vegetal necessita. Vamos lá. Onde você costuma ver plantas? Vemos plantas ou vegetais em quase todos os lugares. Elas estão presentes em diversos tipos de ambientes. Possuem formas e tamanhos variados e são em sua maioria verdes. Bom, dependendo do local aonde você encontra essa planta, nós podemos classificá-la em plantas terrestres ou plantas aquáticas. As plantas terrestres, elas ficam fixas no solo, Elas ficam no solo, o habitat natural dela é a terra, É o solo. Por isso são plantas terrestres. As plantas aquáticas são plantas que vivem na água. Então, todo nutriente, tudo que elas precisam para viver, elas retiram da água, Vamos continuar a leitura. Existe uma grande diversidade de plantas em nosso planeta. Veja exemplos de algumas delas. Estas plantas vivem na terra. Aí temos a araucária, a samambaia. Estas plantas vivem na água. Temos a vitória régia e o alface do mar. Como você viu, as plantas podem ser terrestres ou aquáticas. As plantas terrestres retiram do solo e do ar as substâncias de que necessitam para viver. Então é do solo. Lembra que vocês já falaram no segundo ano sobre os vegetais e já aprenderam sobre as partes das plantas. Então a parte que fica fixa no solo é a raiz. A raiz, ela retira do solo os nutrientes necessários para que a planta cresça e viva. As plantas aquáticas que vivem em rios, mares e lagos retiram as substâncias de que precisam da água. Página 53. Algumas plantas vivem em ambientes quentes, outras em ambientes frios, umas vivem em ambientes secos e outras em ambientes úmidos. O que a gente quer falar com isso é o quê? Que cada planta ela tem uma estrutura diferente para se adequar ao ambiente dela. Então, uma planta que está fixa num lugar seco, num lugar onde não tem muita água, não tem muita chuva, essa planta ela tem propriedades, por exemplo, de reter água, de acumular água, para quando tiver esse tempo de seca, ela não morrer, ela vai ter água reservada. Entenderam? A mesma coisa é uma planta que fica em lugar úmido. Ela também tem propriedades adequadas para esse ambiente. Para sobreviver em ambientes tão diferentes, as plantas possuem partes ou estruturas especiais, é o que a tia falou para vocês. Aí nós temos algumas plantas típicas de ambientes alagadiços, como o manguezal, têm raízes aéreas para poder se fixar melhor e absorver o oxigênio do ar. Saiba mais. A primeira planta terrestre. Acredita-se que há milhões de anos algumas algas sofreram mudanças que lhes permitiram sobreviver fora da água. A terra então estava vazia e como não havia outras plantas que lhes tomassem o lugar, nem animais que as comessem, essas algas puderam se desenvolver e deixar muitos descendentes. Alguns deles, por sua vez, sofreram novas mudanças que lhes possibilitaram adaptar-se melhor no novo ambiente e ocupá-lo com mais eficiência. Na página 54 e 55, vocês vão fazer algumas pesquisas sobre
sobre plantas, sobre vegetais, vão responder no próprio livro, tá bom? Agora eu quero fazer com vocês uma experiência. Nós vamos fazer a experiência do feijãozinho. Aposto que vocês já devem conhecer, mas nós vamos fazer porque nós vamos observar o desenvolvimento do nosso vegetal. Essa é apenas a primeira aula sobre vegetais. Então, até a gente terminar o conteúdo de vegetais, a nossa plantinha já vai estar grande. Então, vai dar para a gente acompanhar o desenvolvimento, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de um pote, vamos precisar de algodão e vamos precisar de feijão. Eu peguei 3 feijões, ó, 3. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o algodão, vamos fazer uma caminha. Vamos colocar o algodão no potinho, vamos colocar os feijões e vamos tampar com o algodão. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Escondidinho. O feijãozinho tá aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha o feijãozinho aqui dentro. Eu fiz uma caminha. Como a tia já explicou lá no início da aula, a planta, ela precisa de quê? De água, né? Então, eu vou molhar um pouquinho os meus feijões, né? Vou deixar o meu algodão molhado. Não pode ficar encharcado, tá? Molha só um pouquinho. Agora, eu vou deixar o meu feijão, os meus feijões, num lugar arejado, para poder pegar ventinho, para poder pegar o ar, né? Pegar a luz do sol e todo dia eu vou olhar. Porque eu não posso deixar ficar seco, tá bom? Mas também não posso deixar ele ficar muito encharcado, tá bom? Então agora vocês vão cuidar do feijão de vocês para que vire uma plantinha, tá bom? Então tenham cuidado, lembrem do que a tia falou, do que a plantinha necessita para viver, tá bom? E vamos cuidar. Depois, no final, a gente vai mostrar na nossa aula ao vivo como ficou o feijãozinho de cada um, a plantinha de cada um, tá bom? Um beijo e até a próxima!